Muito bem, queridos. Temos um desafio à frente. Olhar o mundo no ângulo certo. E essa é uma tarefa difícil, meu irmão. Porque, via de regra, nós entendemos as coisas diferentes. Aquilo que é uma certeza para mim, talvez não seja para você. Aquilo que é parte da sua história, da sua formação de vida, talvez não seja parte da minha. Coisas que são óbvias para mim, não são para você. Nós vemos o mundo por ângulos diferentes. Nessa perspectiva, algumas pessoas dizem assim, então, cada um tem a sua verdade. Será? Fato é que nós enxergamos o mundo de forma diferente. Nós temos pontos de vista diferentes a respeito de um mesmo assunto. Mas será que o que eu penso está certo, o que você pensa também está certo? Sabe aquela história de que alguém olhando de um ângulo vê o número 6, alguém olhando de outro ângulo vê o número 9, e o mundo pós-moderno diz, os dois estão certos. Tá bom, põe na equação da matemática então, vamos descobrir. E os nossos engenheiros aí verão um prédio desabar por alguém que diz, mas no meu ponto de vista estava certo. Meu irmão, mas matemática é matemática. Como é que você quer olhar as coisas dessa forma? Deixa eu te dar uma ideia um pouco mais ampla sobre isso. Se você pega um mineiro, capial da roça, que nem eu, traz para São Paulo. E põe esse mineiro que nasceu na roça, comeu queijo, a única cenoura que ele viu é a que ele arrancava do quintal, meu irmão. Fala para ele assim, cuidado com o rodízio em São Paulo, hein? O que essa pessoa entende? Ele está pensando, será que rodízio da churrascaria aqui, a carne não é boa? Será que é isso? Cuidado com o rodízio. Será que é a rotatória? Cuidado para não ficar tonto quando estiver dirigindo. Que é rodízio, meu irmão? Para você, paulistano, é óbvio. Na sua perspectiva, na sua experiência com o mundo, na sua visão, está claro e óbvio. Mas para a turma da roça não está, não. E eu sei porque eu vim de lá. Pesquisei no Google 36 vezes o rodízio de placas, até decorar que dia que era minha. Traz um indígena. Ouvi o reverendo Cássio Silva contar as histórias dos indígenas. Traz um indígena, aquelas tribos menos alcançadas pela modernidade, no Brasil temos muitas. Leva ele lá na Praça da Sé, desce debaixo da terra com ele, mostra para ele aquele trambolho barulhento que faz próxima estação, e pergunta para o índio, o que é isso? Meu irmão, a perspectiva dele é outra, o conhecimento dele é outro. A forma como ele interpreta o mundo é diferente da sua. Mas fatos são fatos. O metrô é metrô, ainda que um índio possa dizer, isso parece uma cobra gigante de metal. Não, isso chama metrô. O 9 é 9, o 6 é 6. O que é certo, o que é errado. O que é moral. O que é imoral não se torna certo pelo que você pensa. A verdade é absoluta, a verdade é uma só. Como é que nós vamos nos pôr perante isso? Não existem diferentes verdades, existem diferentes pontos de vista sobre uma mesma realidade, uma mesma verdade. Como é que nós vamos acertar o ponto? Como é que nós vamos enxergar o mundo como realmente devemos enxergar? Eu quero tratar sobre este tema contigo nesta noite. Jesus nos ensina a enxergar o mundo espiritualmente. Essa noite, João nos mostra como Cristo aponta uma visão espiritual sobre o mundo. Como o crente precisa olhar e interpretar todas as coisas, não pelo seu padrão, não pelos seus pressupostos, mas por aquilo que é a verdade. E Cristo vai nos mostrar um ângulo espiritual, o qual não pode ser discernido pelo homem carnal. Uma visão e uma interpretação do mundo que os não redimidos,
os corações de pedra nunca poderiam entender. O Senhor Jesus quer mudar a nossa visão sobre o mundo. Sendo assim, meus irmãos, nós vamos tratar em 2 pontos essenciais. Do verso 1 ao verso 8, nós veremos como é possível ter uma cosmovisão, e por cosmovisão eu quero dizer uma visão de mundo. Podemos enxergar o mundo de forma carnal, e Nicodemos nos mostra isso do verso 1 ao 8, e o Senhor Jesus nos ensina a enxergar o mundo, a ter uma cosmovisão espiritual, dos versos 9 a 15. 2 ângulos diferentes em que nós precisamos entender para escolher o lado correto, para entender as coisas como elas são. Meu irmão, na tarefa de enxergar o mundo espiritualmente, nós precisamos entender o que é uma cosmovisão carnal. Um olhar simplesmente humano sobre o mundo. E o verso de número 1 passa a nos apresentar quem será a figura sobre a qual todo esse assunto discorre. O texto diz que havia um homem chamado Nicodemos, um fariseu dos principais dos judeus que foi buscar Jesus de noite. Nós podemos, meu irmão, a princípio entender que o primeiro versículo é uma explicação prática dos últimos versos do capítulo de número 2. Se você voltar os seus olhos para os últimos versos do capítulo 2, você vai ver que no verso 23 e 24, muitos seguem Jesus, muitos veem os sinais que Jesus fazia, mas Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos e sabia que eles não tinham uma fé genuína. Nicodemos é o exemplo prático disso. Um homem fariseu, entendedor da lei, um mestre em Israel, que está buscando o Senhor Jesus com uma fé inadequada. Nicodemos está interpretando quem Jesus é a partir da sua perspectiva, da visão de um homem que tem estrutura, meu irmão. Os fariseus eram dos mais entendidos da lei, a seita mais rigorosa do judaísmo. Se esforçavam diligentemente por cumprir cada um dos detalhes da lei de Israel e, inclusive, criavam elaborações sem fim na tentativa de cumprir toda a lei. Não somente sendo fariseu, mas é um dos principais dos judeus. Alguns estudiosos nos dizem que talvez Nicodemos é um dos membros do Sinédrio. Nicodemos vai mostrar a sua influência depois de já convertido lá no julgamento de Cristo e após a própria morte do Senhor Jesus. E lá já um homem regenerado, crendo de forma adequada no Senhor Jesus. Mas aqui, esse é um cara que vai procurar Jesus de noite. João nos relata a calada da noite e me parece não ser algo ocasional, mas parece ser intencional. Sendo alguém tão influente, tão estruturado, tão preparado, Nicodemos talvez tivesse receio de como ele seria visto conversando com esse novo mestre, esse novo rabi. Nicodemos vai procurar o Senhor Jesus durante a noite. É curioso pensar que João, o evangelista, sempre se refere à noite também como a situação interna do homem, coração em trevas. Nós poderíamos até olhar nesse ângulo. Nicodemos é alguém com um coração obscurecido pelo pecado, que na calada da noite vai procurar Jesus. E ele está agora se dirigindo a Jesus e perguntando: Rabi, mestre, sabemos que o Senhor é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Veja, meu irmão, quais Jesus faz. E lembre-se que esse momento
Não é comum que mestres façam as coisas que este mestre faz. E então Nicodemos está reconhecendo o favor de Deus, tentando entender quem é Jesus, mas isso ainda não está tão claro. Isso ainda não está tão certo. O verso 3 nos diz que Jesus lhe responde com uma resposta que parece mais confundir do que explicar. Em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quase como se Nicodemos dissesse assim, mas Rabi, não foi isso que eu perguntei. Nicodemos pergunta, olha, eu estou vendo que você é um mestre diferente, que você tem um grande favor de Deus junto contigo. E a resposta é, você precisa nascer de novo. Que sentido faz isso? A linguagem para nós é bem óbvia, meu irmão. A linguagem de novo nascimento para nós, crentes, já com toda a escritura revelada, é um tanto óbvia. Para Nicodemos, não. Nicodemos está interpretando os fatos pela sua perspectiva, pelos seus olhos carnais e humanos. E qual é, então, o desdobramento mais natural de Nicodemos? Como eu vou, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe? Não entendeu nada. Não fez o menor sentido. Jesus está falando e Nicodemos está respondendo até com alguma ironia. A resposta de Nicodemos não é uma resposta que acompanha uma submissão, uma humildade de quem quer aprender, mas é uma fala quase que dura, dizendo, que absurdo, que conversa é essa? Como é que eu poderia voltar ao ventre da minha mãe? Mesmo um homem de riquezas, um homem bem considerado entre os israelitas, um mestre de Israel experiente, que exercia a lei, fariseu, não entendia as coisas que Jesus falava, porque Jesus está dizendo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E nós olhamos Nicodemos perante o reino, não vendo o reino dos céus. Nicodemos não pode enxergar o que está acontecendo. E a fala de Jesus quanto ao novo nascimento é de fato expressar uma nova criação. Essa é uma perspectiva fantástica da teologia bíblica. Meu irmão, Deus está fazendo um novo mundo. O mesmo verbo da criação que operou no princípio, agora está fazendo novas criaturas, nascidas de novo, para uma nova vida. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, que o homem já não é mais conhecido como era anteriormente. Eis que tudo se fez novo. O Senhor Jesus está mostrando o seu ato redentivo de renovar todas as coisas. Mas aquilo não faz o mínimo sentido para Nicodemos, porque os olhos dele são carnais, são humanos. Jesus vai lhe responder então, falando de forma mais assertiva sobre o que significa nascer de novo. Jesus diz, em verdade lhe digo que o que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, não se admire de dizer, é necessário nascer de novo, porque o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é o nascido do Espírito. Olha aí, meu irmão. Jesus acrescenta novos e importantes elementos a este ensino. Ele não está mais referindo a nascer de novo na ideia pura da concepção natural, voltar ao ventre materno. Mas agora Jesus está dizendo que este novo nascimento é da água e do Espírito. É um evento espiritual. A referência de água, meu irmão, talvez seja própria do batismo que Cristo vai instituir ainda. Certamente não é do batismo de João, o batismo de prosélitos. Mas a água é em toda a Escritura sinônimo de purificação. Muitos gostam da figura do fogo como purificação, mas a Bíblia usa a água também mais vastamente sobre purificação.
E nós lemos o texto de Ezequiel na liturgia do culto, na promessa de Deus dizendo: aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei das impurezas, de todos os ídolos, vos tirarei o coração de pedra e darei de carne algo novo. Dá-me um novo coração, cantamos, algo novo. Jesus está falando disso, meu irmão. Jesus está olhando para Nicodemos e dizendo: a minha obra, o que eu faço é lavar o homem dos seus pecados e dar-lhe uma nova vida espiritual. É nascer do Espírito. E a fala do profeta Ezequiel é exatamente essa, quando Deus tira um coração de pedra e dá um coração de carne. O verso 27 de Ezequiel diz: porei dentro de vocês o meu espírito, e farei que andem nos meus estatutos, e guardem e observem os meus juízos. O Senhor Jesus está separando as coisas. Jesus está dizendo: o que é carnal, é carnal. O que é nascido da carne, da vida humana mortal, carne como uma associação direta sempre ao pecado na Escritura, aquele que é nascido em pecado não entende as coisas espirituais. O que é nascido do Espírito é Espírito. É quase como se Jesus estivesse dizendo a João: você não entenderia mesmo, você é um homem carnal, e importa que você seja ainda espiritual. O Senhor Jesus está apresentando uma grande separação da vida agora, meu irmão, e mostrando como os crentes devem viver uma vida nova na sua vida espiritual. Assim é o Espírito, meu irmão. Jesus vai dizer que ele se compara ao vento. Essa é uma boa ilustração sobre a ação de Deus. Ela é invisível. Sabe quando você encontra o cara que era tatuado quando era ímpio e agora que ele se converte, nasceu de novo, as tatuagens ficaram, né? O cara era um guloso, estava lá, obesidade nível 3, mórbida, aí ele se converte, nova criatura, deixou de ser gordo. Alguns diriam amém nesse momento, né? Triste é os que engordaram depois, porque crente come com força, né? Meu irmão, a nova vida no Espírito tantas vezes é invisível. Ela produz efeitos visíveis, tal como o vento. Você olha pela janela do seu apartamento, você vê as nuvens, as árvores na beira da rua chacoalhando, você sabe que tem vento ali. Você vê as nuvens passando no horizonte, você sabe que tem vento ali. Num dia quente, você abre a janela e tem sensação melhor do que uma brisa fresca, você sabe que tem vento ali. Jesus está usando essa ilustração para dizer: assim é o agir de Deus na vida dos crentes. É como o vento, silencioso e, um detalhe, incontrolável. O homem espiritual não é controlado por si mesmo. Ele é como o vento, Deus o controla. Não é mais o homem que diz para onde vai, é Deus que diz o que quer dele. E é assim todo aquele que é nascido do Espírito, que é guiado pelo Espírito, anda no mover de Deus. Semana passada, no encontro de casais, quando a gente falava alguma coisa, uma irmã assembleiana falou: nossa, pastor, eu queria dar um glória, eu não dei porque vocês são presbiterianos. Essa é uma linguagem para dar um glória, meu irmão. Sendo nascido de novo, você vive a ação invisível do Espírito, que não é perceptível à primeira vista, mas o Espírito se move através dos crentes e nós somos inteiramente conduzidos pelo Senhor. É o mover de Deus na vida dos crentes. É a ação espiritual sobre aqueles que nasceram da água e do Espírito, purificados por Cristo e agora recebendo o seu Espírito Santo, e o homem carnal não entende essas coisas. Nicodemos, meu irmão, não poderia entender nada disso. Nicodemos não poderia discernir o que é purificação de pecados, porque purificação de pecados vem pela ação do Espírito.
Nicodemos vivia em tradições humanas, um homem fariseu apalpando no escuro, tentando encontrar no seu comportamento Deus. E o Senhor Jesus dizendo: você não pode encontrar pela sua própria força, pelos seus meios carnais. Nós precisamos olhar para Nicodemos, meu irmão, e nos despir de uma visão carnal do mundo, de uma visão meramente humana que não considera a vida espiritual e a realidade espiritual de todas as coisas. Para os espirituais, tudo é espiritual. E nós precisamos aprender a olhar o mundo nesta ótica. E eu não estou sendo pentecostal. Meu irmão, nós precisamos abandonar um olhar meramente humano, e isso começa em Deus dissipar as trevas da nossa alma. É bom olhar para a Reforma Protestante, tendo passado a data justamente nessa semana, e entender que um dos baluartes da Reforma, ou pelo menos um dos pendões que é hasteado após a Reforma, é entender post tenebras lux. Depois das trevas vem a luz de Deus clareando os homens. Depois de um período em visões carnais, em uma tentativa de comprar a salvação por meio das indulgências, de práticas antibíblicas, eis que brilha a luz de Cristo. Entendendo que o justo viverá pela fé, entendendo que o homem é salvo pela ação espiritual de Deus. É aquilo que Nicodemos precisa entender nas trevas do seu coração, ainda não redimido. É aquilo que nenhum de nós entenderá se a luz de Cristo não brilhar internamente em nosso coração. Meu irmão, se a luz do Senhor não brilhar em ti, o Senhor Jesus será rabi para você. O Senhor Jesus será mestre. Meu querido, Jesus é mestre para os budistas. Jesus é mestre para os espíritas. Ele é mestre para os católicos. Ele é mestre para os coachings. Ele é mestre para os pós-modernos. Para aqueles que negam todo tipo de verdade e realidade e ainda assim dizem: você precisa amar o próximo. Você precisa respeitar o outro como gostaria de ser respeitado. Se nós não formos regenerados no nosso coração, nós seremos tão somente moralistas, tão somente fariseus, procurando obedecer um feixe de leis e regras. E meus irmãos, Cristo não é isso. Você é incapaz de aprender, você é incapaz de melhorar. Eu tenho lutado contra mim mesmo nas minhas orações, porque é uma prática minha orar dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Tenho me lembrado do pastor Sérgio, um pastor querido lá de Minas, que orava e dizia: socorro, diria o pastor Sérgio. Só a Sara ri, só ela conhece o pastor Sérgio. Talvez, meu irmão, nós precisamos entender que Deus não dá uma ajudinha aos crentes, Deus nos socorre. Que nós somos plenamente incapazes. E meus irmãos, nós olhamos para Cristo como se nós precisássemos aprender, fazer. Você é incapaz, meu irmão. Você consegue enxergar as limitações da tua moralidade. Se nós olharmos a Bíblia como um conjunto de regras morais, é inútil. Porque nós não somos morais. Porque nós somos pecadores. Porque a nossa moral é má. E nós precisamos olhar para Cristo como aquele que Ele é, um Salvador, um Redentor, que vai fazer novas todas as coisas. Muito boa a figura do Paul Washer, quando ele diz que Jesus não é alguém que joga uma boia no oceano para você se agarrar. Jesus, ele é como um mergulhador de resgate, que salta do helicóptero, nada nas profundezas do mar, te arranca de lá morto e sem vida e te faz respirar de novo. Você não tem capacidade, meu irmão. E enquanto nós vivermos como Nicodemos, dizendo: Senhor, eu consigo, Senhor, eu faço, Senhor, me ensina porque eu posso agir e fazer dessa forma, continuaremos em pecado porque nós não podemos.
Se Jesus nos jogasse a boia, nunca agarraríamos. Cristo nos salva, meu irmão, pela ação de gerar em nós uma nova vida. É um novo nascimento, é uma nova criação espiritual que não estava ali antes. Efésios nos diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Cristo deu vida onde não havia vida ainda. A ação de Deus é completamente nova. Não há nada a ser melhorado. O que há a ser tirado um coração velho e posto um coração novo. Você precisa nascer de novo. Você que me ouve e vive uma velha vida, tentando acertar o alvo sem nunca conseguir. Você precisa nascer de novo. Quem acerta o alvo é Cristo e Ele nos dá os méritos da sua obra. Nós nunca faríamos sozinhos. Você precisa nascer de novo. Meu irmão, deixe-me dizer ainda uma última coisa neste ponto. Aos que já nasceram de novo. Veja que a Escritura usa muitas vezes a linguagem de recém-nascidos na fé. Lembra disso? Aos que já nasceram de novo. Eis a luta contra o velho homem e eis a maturação de um bebê espiritual. A Bíblia diz que nós precisamos de genuíno leite espiritual, de beber da fonte bíblica e crescer e maturar espiritualmente. Lutar contra a carne, resistir à velha natureza. E nós não podemos abandonar isso. O Senhor nunca nos entregou a uma vida frouxa, como se nós, tendo nascido de novo, nada precisássemos fazer e estivéssemos apenas esperando a volta do Senhor. A vida do crente, meu irmão, é uma luta constante contra a sua própria carne. Romanos capítulo 6, do verso 6 em diante, nos diz assim: sabendo que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está nos dizendo sobre a necessidade de uma nova vida, comparando o novo nascimento, um ponto de partida de um velho homem que morre, de uma velha vida que fica para trás e não pode continuar, de práticas pecaminosas escravizadoras, da qual nós não devemos mais ser escravos, porque nós morremos com Cristo e o nosso pecado foi justificado em Jesus e não devemos mais viver na prática do pecado. Ainda Efésios 4 nos diz, a maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Há uma velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos. E nós devemos nos renovar no espírito do entendimento e nos revestir de uma nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Meu irmão, não se entregue à luta contra o pecado, lute contra ele. Faça morrer a velha natureza. Faça ficar para trás aquela que se corrompe segundo os enganos do nosso pecado, para buscar uma nova vida com Cristo, uma vida espiritual, para ser movido por Deus como Deus move o vento, para ser conduzido pela vontade do Senhor, e ser como são aqueles que são nascidos de novo, conduzidos tão somente por Deus, tal como Deus move o vento. Precisamos olhar o mundo espiritualmente para sermos conduzidos por Deus. Este é o segundo ensino deste texto. A partir do verso de número 9, até o final, verso 15, o texto vai nos apresentar uma cosmovisão espiritual. Uma forma espiritual de enxergar as coisas e não mais nas limitações da carne e do pecado. No verso 9, Jesus pergunta
ou melhor, Nicodemos pergunta novamente a Jesus: como pode ser isso? Como pode nascer de novo? Como pode ser purificado pela água? Que história é essa de uma nova vida? Que história é essa de serem lavados os pecados? Como pode ser isso? A resposta de Jesus é dura, meu irmão. O Senhor Jesus olha para Nicodemos e diz: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas. Em verdade, lhe digo que nós falamos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam os nossos testemunhos. Meu irmão, Jesus está repreendendo Nicodemos, que é mestre da lei, que já deveria entender essas coisas e ainda não as entende. Na verdade, o Senhor Jesus vai dizer que o problema não é nem entendimento. Jesus chega a dizer: nós damos testemunhos e falamos do que vimos. E na verdade, Jesus atribui o problema de Nicodemos a: vocês não aceitam nosso testemunho. O problema de enxergar o mundo espiritualmente não é que nós não entendemos o que Deus quer. Tantas vezes não é que nós não sabemos o que Deus quer de nós. Nós não aceitamos o que Deus quer. O problema de viver de forma carnal no pecado, tantas vezes, não é porque nós não sabemos o que é o caminho espiritual. A Bíblia nos aponta claramente que nós não queremos, nós o rejeitamos tantas vezes. O Senhor Jesus vai dizer: se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão quando lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que de lá desceu, o Filho do Homem. Jesus está repreendendo este homem, repreendendo Nicodemos, e dizendo: se você não crer nas minhas palavras como rabi, você nunca crerá em mim como quem eu realmente sou. Se Nicodemos está procurando o mestre o ensina, e ele não aceita os ensinos do mestre, que consideração ele viria a ter por aquele que é o homem que subiu, ou melhor, que desceu de onde ninguém nunca jamais subiu? O Senhor Jesus, meu irmão, está se apresentando a Nicodemos não só como um mestre agora, mas o Senhor Jesus está dizendo: a minha procedência, a minha natureza é de um lugar onde ninguém nunca jamais foi. Jesus está dizendo que o Filho do Homem desceu dos céus. E se Nicodemos não tivesse ouvidos para ouvir e aceitar os ensinos do rabi, do mestre de Israel, como ele poderia aceitar os ensinos do Filho do Homem que desceu dos céus? Nicodemos nunca enxergaria o mundo pelo ângulo espiritual, se de fato ele não aceitasse o ensino de Cristo e nascesse de novo. Jesus afirma essa natureza desconhecida. Ele vai agora se mostrar de fato como ele é. Jesus vai corrigir a visão de Nicodemos. Jesus vai acertar aquela cosmovisão pecaminosa. E ele vai se revelar, se descortinar, não como um rabi, mas como o Messias. Ele vai dizer: eu sou aquele que desceu de onde ninguém subiu. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Agora, meu irmão, Jesus põe perante Nicodemos uma realidade nova, um ensino novo, uma perspectiva de que ele não é mais um mestre, ele é algo que traz salvação sobre Israel. A comparação de Jesus é boa para alguém que conhece toda a história de Israel. O mestre da lei, fariseu, certamente conhecia a narrativa de Números, a qual você também conhece. Falamos largamente dela pela manhã, lemos na liturgia do culto. Deus permitindo que serpentes abrasadoras alcançassem seu povo e os ferissem por causa do pecado do povo.
E eis que Deus providencia para si mesmo um meio de salvação, uma serpente de bronze que é levantada da terra sobre um poste de madeira, para que todo aquele que é ferido de morte, olhando para a serpente, seja curado. O Senhor Jesus está dizendo: eu sou de uma outra natureza, eu sou de um reino celestial, eu sou de modo que todo aquele que olha para mim, como os israelitas olhavam para a serpente, todo que crê tem vida eterna. Algo novo, algo inédito. Algo jamais visto, o Messias encarnado, o próprio Salvador, no qual basta crer. Mas para crer, tem que nascer de novo. Não dá para crer no Messias com os olhos espirituais, com os olhos carnais, de que ele é um mero rabi. Não dá para encaixar Jesus na minha limitada perspectiva sobre a vida. Eu preciso me despir dos meus pecados, ser lavado por Ele, conhecer uma nova realidade que eu não conhecia antes, que é espiritual, e ver uma vida espiritual adiante, que é eterna. O Senhor Jesus, meu irmão, é o Salvador do mundo, e isso só pode ser visto espiritualmente. É somente o olhar espiritual que dá perspectiva dos nossos pecados e que nos aponta à salvação em Cristo. Pela vida carnal, pelos olhos humanos, jamais perceberemos a nossa podridão, jamais perceberemos a nossa limitação e nunca nos curvaríamos perante Cristo. Mas se de fato é possível entender o mundo espiritualmente, nós podemos encontrar aquele que é o Redentor espiritual de todo o que crê, o Senhor Jesus. Deixe-me afinal trazer isso para um pouco mais perto de você, meu irmão. Nosso problema não é falta de intelecto. Nosso problema não é falta de conhecimento. Nosso problema é falta de fé. O problema tantas vezes de vivermos de forma carnal não é porque nós não entendemos o que Deus quer, é porque nós não aceitamos o que Ele quer. Nós insistimos em viver a vida na nossa própria ótica. E nós precisamos passar a olhar o mundo pelos olhos espirituais. A verdade do coração, às vezes, afirma: eu não entendo Deus. Tantas vezes, meu irmão, nas nossas crises, nas nossas lutas, no teu dia a dia, nós erguemos a ideia no nosso coração de: eu não estou entendendo o que Deus quer, eu não estou entendendo o que Deus faz. Mas sonde o teu coração, meu irmão, se a nossa inquirição não é: eu não aceito o que Deus quer, eu não aceito o que Deus faz. Se não é o nosso coração se erguendo de forma soberba como Nicodemos, dizendo: Rabi, como se pode fazer essas coisas? E tantas vezes nós inquirindo o Senhor Deus, dizendo: Deus, você não sabe como é na minha casa. Na minha casa é um pouco diferente. A forma como as coisas funcionam lá é um pouco diferente. E nós queremos negar a perspectiva de Deus sobre as coisas para reafirmar como nós preferimos olhar carnalmente. Precisamos, meu irmão, afinal, fazer uma boa separação do que é olhar o mundo por olhos espirituais. A minha boa recomendação para você é que tome tempo ao longo dessa semana, lendo o primeiro e o segundo capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo vai dizer que a sabedoria dos sábios deste mundo é ridícula. O apóstolo Paulo diz que os sábios deste mundo, o mais sábio deste mundo, não se aproxima nem um pouco da sabedoria de Deus. E a coisa mais louca do reino de Deus é sábia demais para o melhor sábio deste mundo. Paulo diz que o que é espiritual é incomparável com o que é carnal. Paulo está dizendo que os poderosos deste século não puderam descobrir a sabedoria de Deus. Os homens carnais, por mais que trabalhem, se esforcem e labutem,
não descobrirão o que há de sábio e precioso escondido em Deus. Mas o Senhor revelou a todos aqueles que creem, é o que diz o apóstolo Paulo. Paulo nos fala bem assertivamente no capítulo 2, a partir do verso 13. Paulo diz assim: disto falamos não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Olha como Paulo nos diz: conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, ela não pode entendê-los, porque se discernem espiritualmente. A pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa o instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olhar o mundo espiritualmente, meu irmão, é ter a mente de Cristo e interpretar as coisas como Cristo as interpreta. O homem natural não faz isso. O homem moralista que segue um rabi não pode ter a mente de Cristo. A união mística dos crentes com Cristo é algo dos nascidos de novo. Estar apegado a Jesus a ponto de dizer: já não sou mais eu quem vivo, mas Ele vive em mim, é algo para quem nasceu de novo. E o homem carnal não pode entender essas coisas. Como nós olhamos para isso de forma prática, meu irmão? Discernir a vida à luz da sabedoria bíblica, à luz da mente de Cristo e não à luz dos olhos humanos. Sabedoria humana diz que um amontoado de células deve ser abortado. Sabedoria humana. Homem carnal usando a sua boa sabedoria. Sabedoria humana grita aos nossos ouvidos que você deve ser o que quiser, ainda que seja uma criança de 4 anos se identificando como uma menina. Ouvi essa triste realidade essa semana. Uma irmã dizendo que uma criança de 4 anos quer ser menina. Sabedoria humana. Sabedoria carnal. E nós olhamos e nós aplaudimos e nós dizemos: olha como os sábios falam bem. Sábios deste mundo dizendo: não corrija seu filho, construa a inteligência dele. Mentira, inculque a palavra nele. Sabedoria divina, sabedoria espiritual, confrontando os sábios deste século. Como é que você vai interpretar, meu irmão, guerras neste mundo? Crentes tomando parte de palestinos, crentes tomando parte de israelitas. Como Cristo vê a guerra? Nós nos negamos a olhar o mundo pelos olhos de Cristo. E nós queremos subir nos ombros de sábios deste século, meu irmão. O que é que Cristo fala da sua vida, querido? O que é que Cristo fala de você? Quais são as verdades bíblicas que condenam o pecado, se compadecem do sofredor, anunciam a graça e o arrependimento? Nós precisamos olhar como Cristo olha para uma jovem de 16 anos grávida. Você precisa lidar com isso, meu irmão. Como é que Cristo trata alguém nessa situação? Cristo mandaria abortar, Cristo a acolheria, Cristo a repreenderia. Como que você vai lidar com isso? Como que você vai lidar com uma guerra entre Israel e Palestina e os colegas do teu trabalho dizendo: você que é crente, o que você acha? Como é que você vai lidar com isso, meu irmão? Como é que você vai lidar com um irmão em Cristo que te maltrata? Como é que você vai lidar com a ira do teu marido? Como é que você vai lidar com um desejo arrebatador de dormir com a mulher do seu trabalho enquanto você é casado? Como é que você vai enxergar um mundo que diz: vá ser feliz, se ela te faz feliz, persiga a felicidade? É o que o mundo prega, meu irmão. É o que os sábios deste século afirmam. E nós nos deixamos levar por eles. Veja o número dos divórcios entre crentes. Nós nos deixamos levar por pessoas que
dizem que os nossos pecados são doenças e nós não lutamos contra a nossa carne, quando nós deveríamos olhar o mundo espiritualmente e enxergá-lo com os olhos de Cristo. Como é que você vai aconselhar aquela sua amiga do trabalho que vai murmurar do esposo dela amanhã de manhã e você vai dizer, larga desse traste? Qual o olhar bíblico para isso? Qual o olhar espiritual sobre isso? Como é que Cristo interpreta os fatos? Meu irmão, você precisa olhar o mundo como Cristo vê. Nós precisamos enxergar o grande Salvador. Nós precisamos nos considerar nova criatura em Cristo e nascer de novo. Se nós temos vivido um mundo pautados na sabedoria deste século, precisamos ser libertos pelo Senhor Jesus para olhar o mundo no ângulo correto, olhar como Ele é, enxergar a verdade, e a verdade é Cristo. Cristo está erigido sobre o madeiro. Você tem enxergado mal a tua vida? Ele está levantado da terra. O Senhor Jesus está levantado sobre o madeiro, morrendo pelos nossos pecados. E a Bíblia diz, olhe para Ele para ser salvo. Você precisa tratar do teu casamento, meu irmão. Olhe para Ele para ser salvo. Você precisa vencer os pecados que arrebatam o teu coração e te escravizam. Olhai para Ele e sede salvos. Ele é aquele que se ergue sobre a terra para dar vida eterna a todos que nele creem. Contemplai o Senhor e serei iluminados. Nós precisamos de um Salvador, meu irmão. Nós precisamos deixar esse nosso olhar carnal e pecaminoso e ver o mundo pelos olhos de Cristo. Mas nunca poderemos fazer isso se não o enxergarmos como o grande Salvador, se não o enxergarmos como aquele que retira o pecado do mundo. Que de fato Cristo possa ser para nós a resposta contra as nossas lutas, a nova vida para aqueles que viveram em trevas no pecado, a salvação para aqueles que buscam uma solução na calada da noite. Que Cristo possa ser para nós uma dura realidade. Realidade dura que às vezes nós entendemos, mas não queremos aceitar. Que nós aceitemos pela fé e obedeçamos ao Senhor integralmente, porque Ele é para nós o Salvador do mundo. Que Deus nos dê graça para vivermos assim. Meus irmãos, quero orar com os irmãos, nos preparando para nós partilharmos da ceia do Senhor, partilharmos da memória, não dos ensinos de um grande mestre, mas da memória do Deus encarnado que morreu por nós. Vamos orar, vamos levar o nosso coração a Deus e clamar ao Senhor. Pai de amor e de misericórdia, nós estamos perante a ceia do Senhor e acabamos de ouvir a Tua palavra, Pai. Tua palavra nos instrui a uma vida nova no Teu Espírito. E por natureza nós não estamos lá. Senhor, a nossa condição é de terríveis pecadores, Pai. A nossa condição comum é não entender as coisas espirituais. E Deus, tantos de nós já regenerados, ainda continuam interpretando o mundo pelos olhos carnais, sem considerar as realidades da nova vida em Cristo. Queremos orar ao Senhor porque somos fracos, Pai. Queremos orar ao Senhor porque somos cegos pelo pecado e precisamos da ação do Senhor em nós, gerando vida no nosso coração morto, trazendo um coração de carne para enxergarmos o mundo espiritualmente. Olharmos o mundo e ter a mente de Cristo para julgá-lo e, sobre todas as coisas, julgar Cristo como a resposta. Julgar o Senhor como o Salvador pessoal da nossa vida. Entender o Senhor Jesus como a resposta para as crises deste mundo. E poder encontrar redenção para a nossa vida, Pai.
Nos ajuda, Senhor, a dar respostas coerentes à nossa vida espiritual em todas as crises que nós enfrentamos no dia a dia, Pai. Nós precisamos, Deus, de uma renovação do Senhor sobre nós e clamamos ao Teu Espírito que o faça, que se compadeça de nós, que nos alcance com a Tua graça. Assim nós oramos e pedimos que a ceia do Senhor nos fortaleça para isso. Que a ceia do Senhor nos traga convicção do nosso pecado, nos faça olhar com a realidade espiritual das nossas transgressões e que, entendendo a nossa podridão, Pai, nos arrependamos do nosso pecado e enxerguemos o Redentor da nossa vida, olhemos para Cristo como nosso Salvador. Nos ajuda nisso, nós precisamos do Senhor e é no nome do Senhor que nós pedimos. Amém, Pai. Meus irmãos, quero convidar o conjunto Renovo a se colocar à frente, também os nossos presbíteros.